Oi pessoal, bom dia, o professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos seguir com os nossos estudos aqui, não é isso? A gente está, graças a Deus, está indo bem adiantado, espero que vocês estejam vendo os vídeos, vocês tenham entendido, qualquer dúvida eu estou aqui à disposição para poder ajudar vocês, ok? Nós já vimos logo nesse início de ano, eu já gravei vídeo para vocês explicando o patch da semana 1 e o patch da semana 2, tá aí no grupo de WhatsApp de vocês, ok? Como que faz, eu leio, explico, tá tudo aí com vocês. Além disso, eu gravei outros vídeos explicando a matéria da semana 1 e da semana 2 também. Beleza? Tá tudo aí também. Na semana passada eu gravei para vocês uma análise da prova diagnóstica, né, que eu falei para vocês que era muito importante, passei as informações, expliquei tudo lá no grupo também, que é importante fazer essa prova. Gravei um áudio, então, um vídeo explicando como se faz. Eu li as perguntas da prova diagnóstica todas de história, né, eu sou professor de história. Expliquei igualzinho eu faço com o PET, eu fiz com a prova diagnóstica. Espero que vocês tenham feito, era muito importante vocês terem feito essa prova, ok? Hoje a gente volta para os PETs. E o que eu falei para vocês nas aulas anteriores? Que a partir de agora, como eu dou aula para vocês aqui na terça e na quinta, na terça-feira, que no caso é hoje, eu vou postar aula explicando o conteúdo. E na sexta-feira eu ponho um vídeo explicando o PET. Porque faz mais sentido, né? Eu explico a matéria e na terça-feira e na sexta-feira eu leio o PET porque o conteúdo já está explicado. Então, eu acho que faz mais sentido. Então, hoje, que é terça-feira, eu vou explicar o conteúdo do PET da semana 3. E na sexta-feira eu vou explicar o próprio PET, entendeu? Matéria, depois eu leio as questões e explico como é que faço. Tranquilinho, né? O tema dessa semana, que eu estou vendo aqui, é Grécia Antiga, Grécia e Roma Antiga. Acontece que a Grécia e Roma Antiga é matéria lá do sexto ano. Ok? Vocês estão no sétimo. O negócio é o seguinte, eles querem questionar algumas coisas sobre esse tema, então você precisa entender o que foi a Grécia e o que foi Roma, para você poder fazer essa atividade que vai questionar. Então é importante que se lembre dessa matéria. É claro, eu não fui professor de vocês nesse período, eu só dei aula para vocês no final do ano passado, então eu não cheguei a explicar esse conteúdo, foi outra professora, espero que vocês tenham lembrado, mas de qualquer jeito, como não foi eu, vou ter que relembrar. Então eu vou explicar aqui agora, mais ou menos, de maneira geral, como é que foi Grécia e Roma, para a gente poder na sexta-feira fazer as atividades, beleza? Então, começando pelos mais velhos, que é a Grécia, beleza? Grécia, nossa, poderosa Grécia. É um período, os caras eram geniais, né? Os gregos eram inteligentíssimos, muito do que eles inventaram a gente usa até hoje, muito do que eles criaram ninguém criou melhor, os caras realmente eram muito danados. E a coisa há 2000 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, então os caras eram geniais mesmo, ok? Então, Grécia. A Grécia, o editor... Põe aí, editor, um mapa aí. Editor, põe o mapa aí! Editor, põe o mapa aí! Aí, ó. Você tá vendo o mapa da Grécia aqui? Beleza, essa parte grandona. Embaixo, do lado, vai ter uma ilha chamada Ilha de Creta, ok? E é nessa ilha que a Grécia começa. É nessa ilhazinha que a Grécia começa. É uma sociedade chamada minoica, por isso que é o mito do Minotauro, né? Ele surgiu de lá, então minoico, Minotauro. Então a sociedade grega começa nessa ilha de Creta, com a sociedade minoica. Depois a sociedade vai acabar e aí sim vai começar a desenvolver mais o pessoal que morava no país que a gente chama hoje de Grécia, ok? Com a sociedade micênica, né? Que a cidade mais poderosa chamava Micenas, por isso micênica. Igual lá nos minoicos tinha um Minotauro, minoicos, aqui a cidade mais importante é o Micenas, por isso o período micênico, tá? Esse período é o famoso pela Guerra de Troia. Se por acaso o vídeo não ficar muito longo, no final desse vídeo eu conto a história de Troia, ok? Depois disso a gente vai ter um período de Grécia Arcaica, a hora que as polis, que espero que vocês tenham estudado, vão surgir. Então as duas polis mais famosas que todo mundo conhece, surgem aí, que é Atenas e Esparta, ok? Então elas vão surgir, cada uma com sua especificidade. Atenas vai ser o lar da filosofia, né, as mentes mais brilhantes do mundo. A primeira escola da humanidade surgiu, foi lá, chamada de Academia, que era a escola de Platão. Então o mundo inteiro, né, a língua grega era mais ou menos o que acontece hoje com o inglês. Todo mundo hoje no mundo tem que falar inglês, né? Eles querem colocar isso sobre a gente. Que tem um certo bom sentido, né? Qualquer lugar do mundo você vai com uma língua só, você já fala tudo. Naquela época era o grego. Todo mundo que fosse culto tinha que aprender o grego, porque era a língua dos intelectuais. Então Atenas é muito responsável por isso.
E Esparta já é diferente. Esparta já é lá o lar dos... Dos caras bombadão, fortão. Quem viu o filme do 300 vê isso. Então lá... O que Atenas tem de filosofia, né, de livro, Esparta tem de força bruta, de porrada mesmo. Né? O pessoal lá era treinado de maneira militar, o trem era brabo mesmo. Beleza? Só que eles se reconheciam como iguais, como pertencentes ao mesmo povo. Por mais que Atenas fosse uma cidade-estado, que é como se fosse um país, e Esparta é uma outra cidade-estado, eles se reconhecem como parecidos. A raça que eles davam o nome era Aqueus, por causa de Aquiles, também outra história lá de Troia. Então eles se reconheciam como aqueus. Por mais que fossem cidades diferentes, eles se reconheciam como pessoas iguais. Ok? Então isso que a gente chama de Grécia. Depois da Grécia arcaica vem a Grécia clássica, que aí é da filosofia mesmo, de Platão, de Sócrates, período que Atenas criou um regime chamado democracia, que hoje o mundo inteiro tenta usar. Não é igual, era diferente, porque a democracia grega, todo mundo que era cidadão usava da cidadania. O que significa isso? Se eu morasse em Atenas e eu fosse considerado um cidadão, porque não era todo mundo que era cidadão, mas quem fosse cidadão, ele participava da vida política. Tinha uma praça lá, enorme, e as pessoas que eram cidadãs iam nessa praça e votavam. Então nós vamos pegar e fazer o que com esse dinheiro? Vai arrumar a rua... É um exemplo, tá? De brincadeira. Vai arrumar a rua do seu Zé ou da Dona Maria? Aí o pessoal votava. Seu Zé! Dona Maria! Contava. Dona Maria ganhou. Então vocês vão pegar o dinheiro e colocar na rua da Dona Maria. Você não faz isso, faz. Quem decide isso é o prefeito, é o governador, é o presidente. Agora você não decide que rua que vai asfaltar. Não é à toa que tem tanta casa aí, tanta rua que não tem asfalto. Então naquela época a gente chama de democracia pura. Quem era cidadão, não era todo mundo, poderia atuar e ser um cidadão de verdade. Então a democracia que a gente fala hoje em dia surge aí em Atenas nesse período. Então é um período fantástico, né? Porque antes era só os poderosos, as grandes famílias que governavam. Em Atenas não. Agora todo mundo que considerar cidadão vai poder dar a sua opinião. E a opinião valia. As pessoas subiam no palco e, né, no caso lá, vamos assaltar a rua do São José ou da Dona Maria? O José, ou alguém que o José contrataria, ia lá e falava: olha, a rua do São José tem muita criança com problema de asma. Se eu não assaltar a rua dele, esses meninos vão passar mal. E aí, pô, aí vinha a Dona Maria com outro cara e falava: não, mas a rua da Dona Maria tem um tanto de fábrica. E essa fábrica que paga imposto. Se não tiver imposto, não faz asfalto. Então, pô, e depois, quem vota? Aí, eu quero José, eu quero Maria. E todo mundo contava. Entendeu? Então essa era a democracia pura deles. Lembrando, de novo, não é todo mundo que era cidadão, ok? Então a Grécia clássica é marcada por isso. E a última parte da Grécia, que é a Grécia helenística, é a Grécia de Alexandre o Grande. Então vamos lá. A Grécia... Ô editor, põe aí de novo, fazendo favor. Aqui está um mapa da Grécia. Em cima tem um mapa que é da Macedônia. Então até hoje existe um país chamado Grécia e em cima dele um país chamado Macedônia. Esse país da Macedônia era o primo pobre. A Grécia era toda bonitona, todo mundo, né? Nossa, os gregos são inteligentes. E a Macedônia não, ninguém tava nem aí para ela, entendeu? E a Macedônia também não destacava tanto assim, né? Ainda mais do lado da Grécia. O negócio é que vai aparecer um rei da Macedônia chamado Alexandre o Grande. Ele não é chamado o grande à toa, não é só porque ele era alto, né, mas sim de poder. E esse Alexandre o Grande não só conquista a Grécia, que era muito mais poderosa que a Macedônia, como conquista quase que o mundo inteiro que ele conhecia na época. Então ele vai no Oriente Médio, ele vai na África, lá no Egito, onde quase ninguém conquistou. Ele entrou no Egito e o faraó praticamente entregou para ele o Egito e falou: não quero confusão com você não, porque de tão famoso que ele foi. Ele invadiu a Pérsia invadia todo mundo. O filme dos 300, quem viu o filme 300, a Pérsia estava invadindo a Grécia. Ele vai lá e invade a Pérsia. E ele conquista a Pérsia. Então realmente era genial. Então esse período, a última parte da Grécia helenística, é de Alexandre o Grande, ok? Que vai acabar quando Alexandre o Grande morrer. Com 32, 33 anos, que provavelmente de malária, ok? Então isso é a Grécia de maneira geral, né, gente? Não dá para contar tudo aqui numa aula só. Até porque é a importância dos gregos. Já Roma, né, a Grécia fica aqui, Roma fica do lado de cá. Roma ela vai surgir como uma cidadezinha mais pobre, ok?
São 3 fases que vai ser dividido o período de Roma. Monarquia, quando tinha rei, depois república, que aí vai ter lá os seus governantes, que somente o Senado que governa mais, e depois o Império, que é os grandes imperadores romanos que todo mundo conhece, né? Nero, Júlio César, Otávio Augusto, né? Júlio César, muita gente questiona que ele não foi imperador, mas foi ele que implantou o negócio todo e ele era fodão também, tá? Então, essas são as 3 partes principais da história de Roma. De novo, não dá para explicar tudo, né? Porque teria que gravar em umas 5 aulas, tá? O período de monarquia, que é o primeiro, é um período muito curto, ok? Uns povos vão invadir Roma, vão invadir o império, a cidade de Roma, não era império ainda, e aí o Senado ajuda a expulsar, é a hora que implanta a República, ok? E na República o Império Romano vai crescer demais, o Império Romano conquista, se eu não me engano, o Império Romano é o 2º ou 3º maior império da história da humanidade, de tão grande que esse império ficou, e no final da República, o tal do Júlio César que eu falei para vocês, ele e o sobrinho dele, Otávio Augusto, vão mudar o sistema e agora vai ser império. Então a partir de agora tem um imperador, um cara que manda e governa e faz o que ele quiser fazer. Tá? Ele vira até um deus, uma divindade. Eles vão dar o nome deles de Augustus. Então todos são Augustus. Otávio Augustus, Nero Augustus, porque ele é praticamente uma divindade no lugar. Ok? Então de maneira geral essa é a estrutura romana também. Bem rápido, porque senão vai ficar uma aula enorme. Tá? Lá no PET, que eu vou gravar na sexta-feira o áudio explicando como é que faz, eles vão questionar que a gente chama de Grécia clássica, de Roma clássica, de história antiga clássica, mas você pode ver que é tudo europeu, né? A Grécia é na Europa, Roma é na Europa, então será que tudo isso é uma mentalidade europeia? Será que isso representa a gente que mora aqui na América? Então eles vão colocar essas questões lá e na sexta-feira eu vou explicar direitinho, tá? Tem 2 minutos de áudio, acho que vai dar tempo de contar a história lá de Troia. Então voltando lá na Grécia, eu falei para vocês que o primeiro período foi o minoico, do Minotauro, lá na ilhazinha de Creta, e o segundo é os Micenas, que a principal cidade era Micenas. Bom, isso é importante porque numa cidade do outro lado do mar, chamado Troia, já foi provado que essa cidade existe, ok? Ela existiu, na verdade, né? Lá tinha um rei, e esse rei tinha 2 filhos, ok? O filho mais velho, Heitor, e o filho mais novo, Paris. Um dia, Paris, que é o irmão mais novo, estava andando na floresta, e aparecem 3 deusas para ele. As deusas gregas todo mundo conhece, né? Afrodite, a deusa do amor, Atenas, a deusa da sabedoria, e Hera, a deusa do lar. A Hera é a esposa de Zeus. Zeus é o Zeus, né? O Zeus, poderoso lá deles. E essas 3 mulheres, essas 10 deusas, pedem a Paris para dizer para elas qual delas é a mais bela. E Paris fala, não, eu sou humano. Como é que eu vou escolher uma deusa qual é a mais bela? Não, eu não tenho capacidade disso não. Pede Zeus. Zeus é o deusão seus aí, pede eles para poder... Ele toma a decisão. E elas falam, não, Deus não quis, Zeus não quis decidir não, vai ser você mesmo. Você tem um dia para decidir, elas são deusas, ela manda neles, né? E elas somem. E aí Paris fala, tô lascado, né? Porque se eu escolher uma, 2 vão ficar bravas. E lembra que são 2 deusas, né? Na cultura deles, lembra sempre disso, né? Na época deles pensavam assim. E aí, só que esse negócio de corrupção que tem no Brasil, né? Tem no mundo inteiro. Então as deusas começam uma a aparecer para Paris e fala, por exemplo, Hera aparece para Paris e fala, Paris, que surpresa você aqui, né? Como se ela não soubesse que ele estava lá. E fala para ele, Paris, se você me escolher como a mais bela, eu te garanto que você vai ter o lar mais estável do mundo, vai ser um lar muito tranquilo, muito seguro. Os gregos prezavam muito isso, era uma garantia muito boa para ele. Depois ele fala, não, eu tô pensando, vou pensar, ela não pensa direitinho e tal, e vai embora. Depois Atenas aparece e oferece para ele toda a sabedoria do mundo. E por último aparece Afrodite também para subornar ele e diz que se a Paris votar em Afrodite, ela ia dar para ele a mulher mais bela do mundo para casar. Ok? Então Paris foi tentar subornar ele 3 vezes, uma em cada deusa. No dia seguinte, as deusas aparecem e falam, tomou sua decisão? E Paris então escolhe Afrodite como a mais bela. E Afrodite prometeu para ele a mulher mais bela de todas. Qual é o problema?
Lembra quando eu estava explicando a matéria que eu falei pra você que Esparta é a terra dos brutamontes, dos caras lutador, brabo, sabe? A mulher mais bela de todas era a mulher desse rei, que é Helena, né? Que de acordo com o mito deles é a mulher mais bela da história. Linda, loura, do olho azul, grandona, é bonitona. Mas ela é casada com o rei de Esparta. Só que Afrodite prometeu para Paris a mulher mais bela. Ah, mas ela é casada, não interessa, ela é a deusa, ela manda. Então o que acontece? Grécia fica aqui, Troia fica aqui. No meio tem um mar. E Troia e Grécia ficavam brigando pelo uso desse mar, porque roda muito dinheiro ali, né? Então eles viviam em guerra e tal. Depois de um tempo eles conseguiram fazer um acordo de paz para poder parar com essa mortalidade toda. Então o rei de Troia manda seus 2 filhos, Heitor e Paris, para Grécia, para poder assinar esse contrato. Falar, a partir de agora nós não vamos brigar mais, divide o mar entre eles, aqui passa você, aqui passa eu, pronto, ninguém mais briga. Ok? Que nem eu sei que sou irmão. Você vai brigar lá com o videogame, a sua mãe fala, esse controle é seu, esse é seu, agora ninguém mais encosta. Aí faz um desenho com corretivo e pronto, não tem mais briga. É a mesma coisa, tá? Então os dois filhos do rei, Heitor e Paris, vão para a Grécia para assinar esse acordo de paz. Obviamente, Paris vai chegar lá e encontrar com Helena, e Afrodite prometeu para ele Helena, então ele vai roubar a Helena. Na hora que eles estiverem embora no outro dia, a Helena gosta dele, né? A Afrodite deve ter feito alguma coisa, e ela foge com Paris de volta para Troia. Na hora que o rei de Esparta, né, brabo, levanta e fala, cadê minha mulher? E sumiu, um cara lá que estava na região do porto chega pro rei e fala, olha, eu vi o príncipe Paris levando sua esposa. E ele surta. Falou, acabei de fazer um acordo de paz com esses porcaria desses troianos e o cara rouba minha mulher? Então, o rei de Esparta vai se juntar com os outros reis da Grécia para poder falar que foi uma ofensa enorme. E os outros reis vão juntar com ele, obviamente, não só pela ofensa, porque foi uma ofensa muito brava mesmo, o cara roubou a mulher do cara que ele fez um acordo de paz, mas também todo mundo queria o território de Troia, Troia era muito influente, então junta aquela frota enorme, a maior frota daquele período na história, né, sei lá, 10 mil navios, 100 mil homens, e vão em direção a Troia. Eles vão chegar em Troia, vão tomar a praia rapidinho, só que Troia é uma cidade murada, muros altíssimos, então o pessoal não consegue entrar em Troia. Diferente do filme, que logo eles conseguem entrar, são 10 anos. 10 anos que os gregos tentam entrar em Troia e não conseguem entrar, porque a muralha não deixa. Depois de 10 anos, os gregos chegam e falam, ó, chega. Nem! Nós viemos aqui por causa da mulher do cara, já tem 10 anos que eu não vejo a minha mulher. Então chega. O que eu podia fazer já fiz, vambora. E aí surge um cara muito famoso, chamado Odisseu. Eles têm uma mania danada chamada de Ulisses, mas não é Ulisses, o nome do cara é Odisseu, que é o rei de uma ilha lá da Grécia chamada Ítaca. E ele vem e fala, vamos fazer o seguinte, me dá uma chance, só mais uma. Que se a gente não conseguir, nós sarta fora. E os caras falam, tudo bem, você tem uma chance. Ele tinha moral com a galera, então você pode for. Então ele chega pros troianos e fala, ó, troiano, vocês ganharam, vocês são foda, não aguentamos mais essa guerra, tamo vazando, tchau, obrigado. E eles deixam na frente lá da entrada de Troia um cavalo de madeira. E ó, racham fora. Eles vão se esconder, né? Todo mundo sabe disso. Troia adora o deus Poseidon, que é o deus dos mares. E o animal que o Poseidon mais gosta é um cavalo. Por isso eles fizeram um cavalo, não foi à toa. Então os troianos saem todo empolgadão, ganha uma guerra, chupa grego, né? E aí, tem aquele cavalo enorme, tal, bacanão, e o rei fala, vamos colocar lá pra dentro. E Heitor, que é o filho mais velho, fala, pai, nada que vem dos gregos é coisa boa. Queima esse cavalo aí, né? Não um cavalo de verdade, né, gente? É um cavalo de madeira. Que madeira. E o pai fala, não, como é que eu posso queimar? É o símbolo de Poseidon. Fala, pai, nada que vier dos gregos é bom, pai. Queima esse trem. E o pai não ouve o filho mais velho. Leva o cavalo lá pra dentro, e essa parte todo mundo conhece, né? De noite todo mundo bêbado, porque os gregos adoravam beber vinho. Os troianos também bebiam vinho, né? De madrugada eles vão lá, abrem os portões, os gregos entram e acabou a guerra. Entendeu? Então esse é um dos mitos lá da criação, da formação dos gregos. Ok? Então tá explicado direitinho. Só expliquei de maneira geral, porque é um conteúdo que vocês já devem saber, que é do ano passado. Ok? Qualquer dúvida a mais também vocês me falam. Se aparecer muita dúvida, eu gravo outro vídeo específico de cada período desse, mas eu acho que não vai ser necessário. Mas se vocês quiserem, a gente grava, não tem problema nenhum não. E na sexta-feira eu volto para ler o patch da semana 3. Beleza?